12 anos foi quando eu me batizei. E eu, com 15 mais ou menos, a gente deu uma passeada no mundão, né? Como eu estava dizendo, aquele adolescente que não sabe o que é da vida, sabe? Que você está se descobrindo. Eu tinha conhecido Jesus através da minha mãe, mas eu tive um encontro com a música com 15 anos de idade. E aí, depois de um certo tempo, de uma certa idade, eu quis me aventurar no secular. Eu tentei carreira secular, inclusive, na época. Sim. Porque eu cantava em muitos festivais na cidade onde eu morava, na cidade de Vargem Grande Paulista. E esses concursos, né, que na época tinha muita evidência. O Ídolos, o Melhor do Brasil na Record. Então, todos esses programas que na época tinham uma grande repercussão, eu sempre me inscrevia para participar. Sempre gostou da música? A partir dos 15. Nunca tinha tido contato com música antes dos meus 15 anos de idade. E quando eu comecei, eu já tinha me afastado da igreja, tentei carreira secular. Eu voltei para Jesus lá para os meus 20 anos, mais ou menos. Então, nesse período de 5 anos que eu estava ausente da igreja, foi um período bem conturbado, porque eu vivi uma montanha-russa de uma série de coisas que, fora da igreja, me permitiram viver situações assim bem, bem complicadas. Uma delas foi... Eu experimentei a depressão, eu forjei meu próprio sequestro, mas aí, pra gente entrar nessa parte... Não, a gente vai chegar nisso aí. Entrar na parte do que eu forjei meu sequestro, o negócio tem que estar Calma aí, que a gente chegou a comida aqui, ó. Olha lá, ó. A gente já vai deixar tudo organizado aqui. Forjou o próprio sequestro? Você acredita, pastor? Me olhando assim, você não dá nada, né? Falando, nossa, mãe boazinha, dona de casa... Mas, meu Deus, essa é a primeira que eu escuto aqui. Foi, pastor. Porque é que, na verdade, para eu entrar, né, nessa parte do sequestro... Primeiro eu vou responder do meu chamado, porque senão a história vai ficar, tipo, é muita coisa, é muita coisa. Acho que a Coca tá na frente, do celular, não tá? Então, peraí, a gente não vai fazer propaganda para ela, não, ninguém tá pagando nós aqui. Pronto. Alguém for beber, puxa aqui. Não, vai comer aqui daqui a pouco, uai. Eu tô com fome. Eu acredito que ela também tá com fome. Ele tá com fome. Ai, meu pai. Eu tô de dieta, ele, pelo jeito, é salgado, não, né? Acabou a dieta hoje. O sangue de Jesus tem poder. E aí, pastor, o meu chamado mesmo, ele começou lá em meados do ano de 2006. Foi quando eu participei de um projeto chamado Encontro com Deus. Uau. Eu não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. 3 dias no retiro. E foi uma das maiores experiências que eu pude ter na minha vida. Me descobri como pessoa, me encontrei no meu chamado. Foi um processo de libertação e de cura que iniciou-se nesse período de 2006. E de lá para cá, então, eu nunca mais eu me desviei. Neste período... Em 2008 eu conheci meu esposo, me casei, tive 3 filhas, estamos juntos já, esse ano vai fazer 16 anos que nós estamos juntos, constituímos uma família maravilhosa e nunca mais eu parei de exercer esse meu chamado. Eu levo Jesus através da música, da minha história de vida, dos processos de cura que eu vivi, né? Seja na depressão, seja no abuso, e ministrando jovens, adolescentes. E esse é meu projeto, esse é o meu ministério. Né? Uau, esse é o ministério da Andressa. Isso. Eu fico imaginando que a gente tem uma história aqui, que todo mundo que vem aqui aceitou Jesus novo, né? Conheceu Jesus novo. Você é a outra pessoa que passa por aqui e fala assim, conheci Jesus quando eu estava na adolescência. Isso. E essa fase é muito importante, né? Porque tem muito adolescente que a gente vê hoje no mundo que não quer nem ter um encontro com Cristo. Sim. E a gente teve essa oportunidade, né? Eu falo a gente porque eu conheci a Cristo nessa mesma época também, quando era adolescente e tal. Tudo bem que eu fui pro mundão, aprontei um monte também, depois, né? Tô falando. Só que é aquilo, você conheceu na adolescência, né? E cumpre a palavra do salmista, né? Volte a buscar o Deus da sua adolescência, o Senhor da sua mocidade. E isso é impressionante. Andressa, tem pessoas nos assistindo agora que ela consegue compreender que você hoje louva a Deus na casa do Senhor, só que as pessoas não sabem sobre teu testemunho. E você compartilhou algo comigo ali, e eu queria que você compartilhasse sobre o seu testemunho, que você contou pra mim, sobre questão de abuso, sobre depressão. Você pode falar um pouco sobre isso pra gente? Claro, com toda certeza. Hoje, pastor, eu sou muito convidada para ministrar, para pregar nas igrejas, justamente por ter um testemunho respaldado no processo de cura e de libertação.
eu sou vítima de abuso sexual vividos dos 7 aos 15 anos de idade. Meu Deus. E em decorrência desses abusos, eu me tornei uma pessoa, ainda na minha adolescência, uma pessoa muito difícil de conviver, né? Os meus pais vieram ter ciência desses abusos quando eu estava com 27 anos de idade. Eu já estava com a minha segunda filha. Foi quando eu resolvi abrir isso para minha família, contar para minha família, porque meus pais não tinham conhecimento algum que isso havia acontecido comigo. Porque na época eu ainda era uma criança, quando começou eu tinha 7 anos de idade. E não tinha possibilidade de eu procurar ajuda naquele período, porque ainda com 7 anos de idade, eu ainda me recordo de algumas situações em que o meu silêncio era trocado por alguns brinquedos, balas, doces. Te comprava. Isso. E conforme eu fui crescendo e tendo o entendimento que aquilo era muito errado, eu fui tendo vergonha da situação. E aí eu não tinha como eu procurar ajuda, porque aí já tinha sido uma outra pessoa da minha família. E aí já não era mais docinho que eu recebia em troca, já começaram a ter ameaças. E nisso, a pessoa que sofre abuso, a vítima de abuso sexual, é muito complicado você pedir socorro, você pedir ajuda, porque a gente se coloca muito numa posição de dor, de vergonha. A exposição é muito difícil, porque nem todo mundo vai entender aquilo como Hoje, com toda essa modernidade que nós temos através da internet, embora isso não deveria ser uma coisa comum, mas é o que mais acontece. Sim. A gente tem visto muitas reportagens de abuso de criança, mas você vê que as pessoas hoje são um pouco mais flexíveis ao entender o que é um abuso. Na minha época, meu Deus, eu vou fazer 40 agora, eu tô com 39. Então eu sou ruim de matemática, hein, gente? Mas pensa aí lá antigamente. Na época de Moisés, vamos dizer assim. Não, a gente não tinha toda essa acessibilidade que nós temos hoje de conversar com pessoas, de falar. E as pessoas antigamente olhavam para uma pessoa que sofreu algum tipo de abuso e colocavam a culpa completamente na pessoa, né? O abusador nunca era a pessoa ruim da história, e sim quem era o abusado, que no caso, você permitiu. E até pela questão de ser mulher, né? A pessoa, ela a gosta, a roupa. Com 15 anos, eu já estava com 15. Como assim a Andressa permitia? Então, foi uma situação muito difícil para mim administrar. E tem muita jovem que passa isso hoje, né? Tem muitas jovens que passam por isso. Eu conheço muitas pastoras que sofreram abusos, que se abrem comigo após ministrações, sabe? Em pós-conferências, ou até mesmo no direct. Eu acredito que você trabalha também com cura da alma e tal. Isso, eu vou recebendo muitos relatos, muitos testemunhos, depoimentos decorrentes ao abuso. E não é fácil isso. Então, na época, para mim, foi muito difícil ter que lidar com esses sentimentos, com o silêncio disso, porque eu era uma pessoa que eu tinha muita facilidade em esconder muito bem o que acontecia comigo. Embora teve um período que o fato de eu saber esconder não diminuiu a dor que eu externava. Eu era uma pessoa muito amarga, eu cresci num lar assim bem desestruturado espiritualmente, emocionalmente, um lar com muitas brigas. Eu sou a mais velha de 3 meninos, eu sou a única mulher e eu tinha que cuidar, tinha que ter responsabilidades em casa, cuidar da casa. Tudo por ser trabalhavam, meus pais trabalhavam e aquilo foi me dando um certo, sabe quando você vai cansando daquela rotina, um desgaste de saber tudo que eu vivia. Foi quando eu, com 15 anos, eu descobri a música. Foi logo quando os abusos, eles se encerraram de uma vez por todas na minha vida. Foram 3 pessoas que abusaram de mim. E quando eu completei meus 15 anos e eu descobri a música, eu meio que me apoiei nisso, porque era algo que me satisfazia, era algo que me deixava muito à vontade. Eu sentia muito prazer naquilo. Consegui expressar, né, o que você estava sofrendo. E eu consegui ter uma base para dar continuidade na minha vida. Então, eu comecei a me inscrever em diversos programas
musicais na cidade, em programas em TV. O mais conhecido deles é o programa Ídolos. Sim, você sempre foi aqui de Itu mesmo? Não, eu estou há 4 anos e meio aqui em Itu.